Vamos ouvir a voz de Deus. Pregação. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu... Aleluias, glória a Deus. Que o Espírito de Deus venha falar agora em nossos corações, venha falar através, dos meus lábios, aquilo que Ele tem para cada vida, que não seja eu mesma, mas que o Espírito Santo me use da forma como Ele quer. Que é assim que diz a palavra. E quanto mais eu falo de Jesus, quanto mais eu medito na palavra, mais amor eu tenho a esse Deus, mais amor eu tenho a Jesus Cristo, que eu vejo quão grande amor tem esse Deus, como é lindo, meu Deus. Quanto mais eu medito, mais eu quero servi-lo, mais eu quero amá-lo, mais eu quero obedecê-lo, porque Ele é digno de honras, de glórias, de todo louvor. E eu gostaria de ler em Lucas 10, a parábola do bom samaritano, está no versículo 25. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram é roubaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Sacerdote era o que ele oferecia sacrifício ali no tabernáculo. Então ele viu aquele homem ali que foi roubado, estava ali jogado no chão, sem nada, machucado, porque os ladrões vieram e bateram nele, roubaram. E o sacerdote, que era um homem religioso, viu e ficou com medo de ter um ladrão ainda por perto e saiu correndo, foi embora. Aí diz assim: E ele passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. O levita também, ele ajuda o sacerdote ali no templo. Então ele ajuda, a matar os animais, para poder oferecer sacrifício. Isso era daquela época, do Antigo Testamento. Então ele também viu aquele homem naquele estado, também não ajudou e foi embora. Era outro homem religioso. Mas um samaritano eles não eram judeus, porque eles eram ali, moravam ali próximo. Até um tempo atrás eles eram judeus. Só que juntou muitos povos, um tal Jeroboão que foi rei. Teve uma história toda que eu não quero entrar agora nessa situação, porque não vai dar tempo de pregar o que eu tenho que pregar. Mas eu sei que aquele homem que era samaritano, que não era considerado judeu, ele diz assim que ia de viagem. Chegou ao pé daquele homem que estava jogado no chão e moveu-se de íntima compaixão. Então ele teve misericórdia do homem que foi roubado. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então ele teve misericórdia, ele colocou remédios, o azeite e vinho ali quer dizer o remédio, colocou ele em cima do cavalo e levou para uma estalagem, para uma pousada.
E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro do hotel que ele ficou e disse: cuida dele, tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3, aí pergunta Jesus, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o doutor da lei falou, ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então nós vemos aqui um caso de pessoas religiosas, só que não tiveram amor ao próximo. E uma pessoa que não era, vamos dizer assim, não cria em Deus, ou cria, mas não seguia aquelas leis todas que o Senhor pôs, e cuidou daquele homem. Nós vemos que Jesus, ele sempre quer nos ensinar algo. Mesmo aqueles fariseus tentando contra a vida dele para poder combater o Senhor Jesus, ele sempre ia com amor, com mansidão e passava algo que edificava, que ensinava, que levava para o céu as pessoas. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é um Deus tão maravilhoso, que eu vou repetir de novo, porque eu não canso de falar que ele morreu numa cruz, andou aqui nesse mundo em trevas, ensinou, expulsou demônio, curou. E a intenção dele hoje é isso, é curar, é desfazer as obras do diabo. É isso que o Senhor Jesus quer fazer em nossas vidas, a todos, não só a quem é uma pessoa que crê, uma pessoa que é pecador, ele é a todo, ele veio para todo mundo, veio para todos, não foi para alguns. Só que quem crê, é que vai ser salvo, é que vai receber as bênçãos do Senhor. E Jesus, ele morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia, andou aqui no mundo ainda por 40 dias, ensinou, mostrou que estava vivo, fez tudo o que ele tinha que fazer. E nós vemos que ele, o Senhor Jesus, ele quer trazer para o nosso coração nesse dia, de nós não vivermos mais uma vida de religiosos, uma vida de egoísmo, uma vida em que nós buscamos somente coisas que vão nos agradar. A palavra de Deus diz assim, que ele diz que nós temos que, para segui-lo, nós temos que renunciar a nós mesmos e segui-lo. Então, o reino de Deus, ele é feito de renúncia. Renúncia do quê? Do nosso eu, daquilo que o diabo, o nosso adversário, que nós entregamos tudo na mão dele e nós herdamos dele esse caráter. Então, o que é dele, nós temos que rechaçar. Então, nós temos que tirar das nossas vidas, renunciar, arrancar de nós mesmos esse egoísmo, que muitas das vezes funciona até dentro de uma igreja. Nós vemos que muitas vezes homens que usam tradições, o Senhor Jesus falou isso. O que o homem muitas vezes quer é receber a honra que vem do próprio homem. E nós sabemos que com o Senhor Jesus Cristo não é dessa forma. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, será que eu estou vivendo a verdadeira religião, mesmo que vem do Senhor Jesus Cristo? O cristão, que quer dizer segue a Cristo,
não só ouve a palavra, mas coloca no coração, segue, obedece, faz aquilo que o Pai manda. No nome de Jesus, que veio através de Jesus, Ele fez conhecido o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que é invisível, mas é verdadeiro. E Ele tem para nós um caráter que nós não herdamos, nós não temos, quando nós não conhecemos ainda o Senhor Jesus. Mas muitas vezes o nosso caráter fica comprometido, mesmo conhecendo ao Senhor Jesus. Então, nós temos que tirar todo o egoísmo, principalmente o nosso eu. Nós vemos que o diabo, ele coloca isso no coração da pessoa. Agrada-te a ti mesmo. Quando Jesus falou para Pedro, eu vou morrer numa cruz, eu vou vir para salvar, eu vou morrer. Pedro já falou na mesma hora, não, Senhor. Não morre não, faz isso contigo. Usado pelo demônio, não Pedro em si, mas usado, né, deixando a boca usar pelo inimigo, sendo usada pelo inimigo. Então nós vemos que o diabo, ele já é egoísta. Tanto é que ele quis ser mais do que Deus. E nós vemos que Jesus não é dessa forma. Jesus, as coisas de Jesus é nós sermos servos, nós sermos... É que não dá tempo de pregar tudo que a gente tem para pregar. Então nós temos que falar picados, né? Bem picado as coisas que nós temos para passar. Mas nós vemos, né, aqui em Mateus 5, eu gosto muito de ler aqui, que é o caráter cristão, sobre bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Tem várias coisas maravilhosas aqui, que é o que faz o caráter do homem. Então, se você puder, você lê no capítulo 5, começa no versículo 1. Diz tudo o que você tem que ser, o que nós temos que ser perante o nosso Deus. Porque muitas vezes nós estamos naquele sentido que nós falamos, Senhor, mas eu preguei o evangelho, eu expulsei demônio, eu fiz maravilhas, mas o Senhor vai falar, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esse ser não é conhecido de Deus, porque Deus é amor. E quando nós não amamos, nós por coisas fúteis, coisas pequenas, nós odiamos nossos irmãos, ou até os nossos inimigos, diz a palavra, nós temos que amá-los. E isso, irmão, não é através de nós, é pelo Espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo, ama. É lógico que a nossa carne vai lutar contra isso, porque a nossa carne ela quer o mal, ela não quer amar, ela não quer fazer o bem. E diz no finalzinho que Jesus, quando está ali com as pessoas, para julgar as pessoas, ele diz, né, que as ovelhas vêm para o lado direito, os bodes para o lado esquerdo. Quando você fez, ele vai falar para nós, para um dos meus pequeninos, você fizeste a mim. Quando você visitou, né, na prisão. Irmãos, mesmo que você não tenha o dom de ir numa prisão visitar alguém, mesmo que você não tenha o dom de ir num hospital, fazer uma oração para alguém, mas você pode orar, interceder. Você pode dobrar o seu joelho por uns 5, 10 minutos e pedir, Senhor, entra no hospital, abençoa aquelas pessoas que estão doentes, necessitadas da tua graça. Entra nas prisões, onde estão aquelas pessoas todas levadas pelo diabo a fazer coisas que não devem. Pessoas drogadas também nas casas de recuperação, os mendigos de rua, os bêbados. Você pode orar
para não ter acidentes nas rodovias. Quanta coisa você pode fazer, você pode mover a mão de Deus para que Ele entre através daquelas pessoas que já vão nos hospitais para falar do Senhor Jesus. Você pode orar pelos missionários, quanta coisa você pode fazer. Eu não tenho mais tempo, mas eu quero passar isso para o seu coração. Não viva somente de palavra, não viva somente de ouvir a palavra, seja um homem sensato, que diz a palavra de Deus, edifique, construa, porque isso traz alegria no nosso coração. Quando nós fazemos o bem, o Espírito Santo, ele se fortalece em nós. O Senhor Jesus, ele nos aplaude, ele se alegra conosco quando nós fazemos o bem. Porque o Senhor, ele veio para fazer o bem, ele veio para desfazer as obras de Satanás, as obras pecaminosas, que nós possamos nessa manhã rechaçar todo o mal das nossas vidas, em nome de Jesus, que o Senhor fale mais ao seu coração, e Deus te abençoe.